Bom dia a todos. Em nome da InformaDB, quero agradecer a vossa inscrição e presença neste webinar. Hoje vamos falar sobre ESG, o caminho da sustentabilidade. O webinar será apresentado pela nossa analista de estudos e inovação, Rita Neves. Se vos surgir alguma questão ao longo deste webinar, podem contactar-nos através do QR Code e contactos que disponibilizamos. Mais informações sobre nós podem ser consultadas no nosso site em informadb.pt. Passo agora a palavra à nossa analista de estudos e inovação, Rita Neves. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar cujo tema é, como a Inês referiu, o ESG e o caminho da sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema que, apesar de não ser novo, já há muitos anos que surgem preocupações relativas à sustentabilidade e principalmente no que toca ao ambiente, ainda assim é um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque e peso no mundo empresarial, seja pela crescente preocupação das próprias empresas em adotarem práticas responsáveis por uma questão de consciencialização do seu impacto, de gestão de riscos ou mesmo de competitividade, seja pela pressão cada vez maior para que as empresas apresentem informação em matéria de sustentabilidade. Para quem não está familiarizado, o ESG, que significa Environmental, Social and Governance, é uma abordagem de avaliação das empresas que abrange uma série de indicadores de desempenho nas vertentes ambiental, social e de governance e pretende precisamente mensurar o impacto das práticas de uma empresa nestas três componentes. E o nosso objetivo aqui, com este estudo e com esta sessão, é partilhar um pouco do nosso conhecimento sobre este tema. Vou começar por falar sobre a necessidade do ESG e o desafio que existe dos dados, depois um pouco sobre a informação que temos disponível e nesse seguimento o nosso score ESG, mostrar-vos a evolução de alguns indicadores a título de exemplo, sendo um pequeno reflexo do caminho que as empresas estão a fazer nesta temática e, por fim, apresentar-vos o perfil ESG do tecido empresarial. E qual a necessidade de uma avaliação ESG? A forma como as empresas são avaliadas está a mudar. Há cada vez mais investidores a considerarem fatores de sustentabilidade no risco de investimento, nomeadamente o risco climático tem vindo a ganhar expressão com o aumento nos últimos anos das perdas económicas decorrentes de catástrofes relacionadas com o clima. Para terem uma ideia, entre 2009 e 2022, segundo a Agência Europeia do Ambiente, estas perdas económicas de catástrofes relacionadas com o clima aumentaram 41%, sendo expectável que estes eventos climáticos sejam cada vez mais frequentes e severos. Mas não só o fator ambiental, também a responsabilidade social de uma empresa e a sua forma de governo começam a ter peso nas decisões dos investidores, sendo cada vez mais os stakeholders a considerarem estes fatores na avaliação das empresas e, portanto, a avaliarem não só pelos lucros, mas também pela forma como estes são gerados. E tendo em conta que este tipo de informação é já exigida a grandes investidores e empresas. Muitas empresas podem ainda não sentir, mas os pedidos de divulgação de informação não financeira já começam a chegar pelas cadeias de valor destas empresas e é uma questão de tempo até chegar não só às grandes como às restantes empresas, via clientes, fornecedores, investidores, parceiros e por aí fora. Logo, não só às grandes, mas também a médias, pequenas e microempresas. Importa também sublinhar que os benefícios da análise ESG e do reporte deste tipo de dados vão além de evitar penalizações e riscos, sendo já claro para muitos que impulsiona também o crescimento do negócio. E em que ponto estamos? A União Europeia tem tomado uma posição muito forte no que respeita ao combate às alterações climáticas e à defesa do desenvolvimento sustentável, promovendo diversas iniciativas em ambos os sentidos.
e esta crescente atenção às práticas ambientais, sociais e de governance das empresas impulsionou a necessidade de divulgação de informação não financeira, que a União Europeia veio reforçar com o desenvolvimento de normas e diretivas. Em 2014 lançou a Diretiva de Reporte de Informação Não Financeira, NFRD, transposta para a legislação portuguesa em 2017. Esta diretiva obriga a que as grandes empresas que sejam entidades de interesse público e tenham mais de 500 trabalhadores apresentem anualmente a sua demonstração não financeira, corrente para tal a sistemas nacionais da União Europeia ou a sistemas internacionais. Em 2019, e no âmbito do pacote de finanças sustentáveis, a Comissão Europeia aprova o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis, o SFDR, um regulamento relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros e que tem como objetivo uniformizar os critérios usados para classificar os produtos de investimento sustentável e também obrigar a que divulgue este tipo de informação, que se divulgue este tipo de informação. Em 2020, aprova o regulamento da taxonomia da União Europeia, um sistema de classificação das atividades económicas que define critérios mínimos para que as atividades das empresas sejam qualificadas como sustentáveis do ponto de vista ambiental e social. Aqui um documento bastante mais objetivo e dinâmico. Em 2022, publicar nova diretiva de relatórios de sustentabilidade corporativa, CSRD, que veio substituir a antiga NFRD. Esta diretiva recai sobre um universo mais amplo de empresas e obriga a prestação de informação não só sobre as operações da própria empresa, como também sobre toda a sua cadeia de valor. Esta última diretiva entra em vigor já em 2025 para as empresas que já estavam abrangidas pela antiga diretiva, a NFRD, e aqui estamos a falar de cerca de 65 entidades. Em 2026 também as restantes entidades de grande dimensão, portanto, as restantes grandes empresas ficam obrigadas ao abrigo desta diretiva, passando o universo aqui obrigado a reportar informação não financeira, segundo esta diretiva, cerca de 1.300 entidades. Em 2027, as PME cotadas e outras instituições de crédito e empresas de seguros e resseguros também terão de reportar informação não financeira ao abrigo desta diretiva, sendo que terão possibilidade de derrogação durante o período transitório deste devidamente fundamentado, o que as isenta até 2028. E noto também que este grupo de menor dimensão terá ainda normas específicas que, à partida, também serão menos exigentes. Em 2029 está ainda previsto que certas empresas subsidiárias e sucursais de determinadas entidades de países terceiros também fiquem obrigadas ao cumprimento da diretiva. Portanto, como se pode concluir, não só as empresas estão em fases muito diferentes do reporte ESG, como o universo de entidades obrigadas a reportar mantém-se muito reduzido. E embora vejamos cada vez mais relatórios de sustentabilidade em circulação, nem todos regem pelas mesmas normas e nem todos recorrem ao mesmo sistema de reporte. Nomeadamente, alguns regem-se pelas normas do GRI, do Global Reporting Initiative, e outros pelas normas do SASB, o que dificulta aqui a comparação entre relatórios. E muitas vezes os próprios dados também são inconsistentes, não havendo, portanto, ainda um conjunto de dados tão robusto quanto os que vemos nos relatórios financeiros. Como podemos ver, a integração e a normalização do reporte de dados ESG será um processo demorado e assim como será também abranger todas as empresas, o que nos leva aqui a um desafio dos dados ESG,
para avaliar, gerir e reportar o desempenho ESG de uma empresa, é necessário não só definir métricas e indicadores, mas sobretudo ter dados que nos permitam avaliar a empresa e toda a sua cadeia de valor. Perante esta realidade de inexistência de conteúdos para o universo aqui, estamos a falar do universo significativo de empresas, em forma de evento, nós começámos há anos a estudar os conteúdos que temos disponíveis neste âmbito do ESG e o que fizemos exatamente aquilo que fazemos desde sempre e que se resume ao nosso negócio. Identificamos e validamos as fontes de dados disponíveis para depois recolhermos e analisarmos esses mesmos dados e produzirmos conhecimento com base em informação, portanto, fiável e relevante. E a nossa estratégia face aos dados ESG passou por identificar na nossa base de dados os conteúdos disponíveis que podiam ser relevantes para classificar as empresas nestas três matérias. Analisar essa mesma informação, tanto a nível nacional como de histórico, e desenvolver indicadores também com base nessa informação. O que nos permitiu criar o score ESG para classificar as PME, um indicador sobre as práticas ESG das empresas e tem por base esta informação que temos na nossa base de dados. Portanto, é apenas uma reflexão do que os dados nos dizem. Quando comparamos uma dada empresa com uma outra da mesma dimensão e setor, olhamos para os indicadores ESG de uma e de outra e percebemos quem desempenha melhor esta matéria. Este score permitiu-nos analisar o comportamento de cerca de 237 mil empresas nacionais em função do seu, como tanto setor, dimensão e destas três áreas ambiental, social e governance. Um universo que representa mais de metade do total do nosso tecido empresarial e 85% do universo equiparável. Os dados que estão por trás deste modelo são cerca de 56 indicadores, agrupados em 8 subcategorias e 3 grandes categorias, o ambiental, o social e o governance, tendem a captar exatamente os fatores extrafinanceiros que geralmente ficavam fora da análise financeira. O modo como a empresa gera o consumo de energia e de água, a produção de resíduos, a remuneração dos trabalhadores e as condições de trabalho, o envolvimento com a comunidade e outros indicadores relacionados com responsabilidade ética e transparência das empresas. E são dados que mostram que há um caminho que está a ser feito por parte das empresas, mas que ainda tem de ser, portanto, tem muito por percorrer. E partilhando convosco a evolução de alguns indicadores ESG a título de exemplo, os dados da última década revelam que o consumo de eletricidade em percentagem da faturação diminuiu, ainda que de forma muito lenta. Estamos aqui a falar de um período de 10 anos e uma diferença de, portanto, menos 0,15 pontos percentuais, ainda assim diminuiu. Os incentivos da União Europeia para a proteção ambiental são cada vez mais, eu também venho reforçar aqui a forte posição da União Europeia neste tema. Em 2023 foram atribuídos 35 vezes mais incentivos do que em 2016, atingindo quase 2.000 incentivos, a corresponde mais de 2.000 milhões de euros. Volto, portanto, aqui só a dar a nota que as variáveis relacionadas com o ESG são dezenas e estou aqui apenas a apresentar alguns exemplos. Quanto aos aspectos sociais, a percentagem de empresas com gastos em informação diminuiu 2 pontos percentuais, mas o gasto médio por empresa aumentou. E aqui estamos a falar de um aumento de cerca de 14%. Há também uma melhoria nos gastos com pessoal por empregado, com um aumento de 19% portanto aqui nestes últimos 10 anos, e um aumento, como podemos ver, face à inflação, é um aumento real. No que diz respeito ao envolvimento com a comunidade, observamos que a percentagem de empresas que fazem donativos sofreu ali uma quebra no período pandémico, estando agora mais perto do que se observava em 2013. No entanto, há uma melhoria do donativo médio por empresa, um aumento, mas aqui a falar de um aumento de 43% do donativo médio neste período de 10 anos.
Quanto à paridade na gestão, aqui também já é um tema que tem sido bastante falado, a percentagem de mulheres está ainda muito abaixo dos 50%, sendo que no emprego já está mais perto de atingir aqui a paridade. Na resiliência financeira das empresas, registra-se também aqui uma melhoria. Em 2022, a percentagem de empresas com nível de resiliência elevado é, portanto, 7 pontos percentuais acima da que registou em 2016. Numa análise ao perfil ESG do tecido empresarial, das 237 mil empresas com o score ESG atribuído, quase aqui um terço tem um score ESG elevado ou médio alto, e 38%, aqui a maior fatia, tem um score médio. Analisando cada um dos pilares individualmente, há um melhor desempenho das empresas na vertente social, seguindo-se o desempenho no governance e, por fim, na vertente ambiental. Menos de um quarto das empresas apresentam um score ambiental elevado ou médio alto. Aqui também, naturalmente, as medidas tomadas para uma boa prática ambiental são para muitas empresas mais complexas e requerem um maior esforço do que muitas vezes nas vertentes social ou de governance, pelo que é normal que o desempenho também desta componente ainda seja inferior. O setor em que a empresa atua é naturalmente relevante também na classificação do score ESG. Em alguns setores é mais fácil tornar as atividades empresariais mais sustentáveis, principalmente no que respeita ao impacto ambiental. Uma indústria terá mais dificuldades em economizar recursos energéticos do que talvez um serviço, já que os recursos são o seu core da sua atividade. Assim, os serviços são os setores que revelam uma maior aqui sensibilidade em matéria de ambiental, social e de governance, tem um score mais, há uma maior percentagem de empresas com score elevado e médio alto, e pelo contrário, os transportes, indústria e a agricultura e outros recursos naturais apresentam um nível ESG mais baixo. Empresas de maior dimensão revelam um nível ESG mais elevado, naturalmente também são as empresas de maior dimensão que têm também uma maior flexibilidade e margem para investir numa estratégia ESG, sendo por isso a dimensão um fator decisivo e considerado no apuramento e cálculo deste score. Relativamente aos resultados líquidos, a percentagem de empresas com resultado líquido positivo aumenta entre as empresas com um score mais elevado. Também na faturação existem diferenças entre os scores. Quanto mais elevado o score ESG, maior a percentagem de empresas que nos últimos 3 anos registram um crescimento médio do volume de negócios positivo. A diferença das rendibilidades entre os scores mais elevados e o score mínimo é saliente, já que as empresas com scores mais elevados apresentam maiores rendibilidades, nomeadamente na rendibilidade das vendas. Aqui do gráfico da direita é uma relação linear. Quanto mais elevado é o score ESG, maior a rendibilidade das vendas. Existe também uma correlação entre o nível de failure e o desempenho ESG. Empresas com menor risco de failure apresentam melhor score ESG, portanto, à medida que quanto mais baixo é o risco de failure, maior a percentagem de empresas com score ESG elevado e médio alto. E uma correlação entre o nível de resiliência financeira também. Empresas com melhor resiliência verificamos que apresentam um melhor score ESG. Portanto, quanto maior a resiliência financeira, também maior a percentagem de empresas com score elevado. E aqui, em jeito de conclusão,
Partilhando aqui os principais pontos desta apresentação, o ESG veio para ficar. As questões relacionadas com a sustentabilidade não são novidade, são cada vez mais as orientações para uma prática consciente e responsável, desde os compromissos internacionais definidos pela ONU e assumidos por diversos países do mundo, às iniciativas internacionais que contribuem para um melhor reporte deste tipo de informação, como o GRI e o SASB, passando pela regulação que a União Europeia tem vindo a desenvolver em resultado da sua estratégia de crescimento verde. Portanto, a avaliação ESG está a ser gradualmente integrada na avaliação do risco empresarial. Outro ponto é que existe ainda um desafio quanto aos dados ESG, esta regulação ainda muito centrada no pilar ambiental tenderá a estabilizar, mas como vimos vai demorar até abranger todas as empresas, pelo que o universo de entidades com reporte de informação ESG mantém-se ainda muito reduzido, e embora vejamos, como já referi, publicados cada vez mais relatórios de sustentabilidade, eles são muitas vezes fragmentados e inconsistentes, não havendo ainda um conjunto de dados tão robusto quanto os que temos nos relatórios financeiros. Existe, no entanto, informação disponível que nos permite construir soluções, desenvolver soluções para dar resposta. Os dados históricos disponíveis, em particular aqui nas vertentes social e de governance, já permitem traçar um retrato abrangente de todo o tecido empresarial. E, por último, que há fatores relevantes na avaliação no desempenho ESG. O setor de atividade, a dimensão, maturidade e solidez financeira são fatores que têm impacto na avaliação ESG. Antes de terminar, gostava de partilhar convosco que no seguimento do desenvolvimento do Score ESG desenvolvemos também um conjunto de outras soluções que procuram responder aos diferentes desafios dos nossos clientes. Para além do Score ESG, temos o relatório de análise de indicadores ESG para avaliar as empresas individualmente nestas três dimensões, ambiental, social e de governance. Temos a análise ESG à carteira de fornecedores, que ajuda as empresas a entender melhor a posição ESG da sua carteira de fornecedores, e as soluções globais da Dun & Bradstreet para aquelas empresas que tenham relações comerciais com o estrangeiro e que pretendam avaliar a sua cadeia de valor também nesta temática. Termino assim esta apresentação, esperando que tenha sido proveitosa. Devolvo a palavra à Inês. Um resto de bom dia a todos. Muito obrigada, Rita, pela excelente exposição. Caso tenham alguma dúvida ou questão, podem contactar-nos através do QR Code e contactos que disponibilizamos. Agradeço uma vez mais o vosso interesse e presença neste webinar. Desejo-vos um bom dia.